Pessoal, nós vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre a criação, tá? Só que de uma forma onde traga um entendimento para você fazer uma aplicação aí na sua vida, tá? Semana passada nós falamos de duas frequências, a 2.4 e a 5.8, que essas frequências têm em roteador, né, para poder mandar sinal. Roteador mesmo você tem na sua casa, enfim, para celular, né, conectar em celular. E a gente falou dessas duas frequências. 2.4, né, uma frequência onde você consegue ir mais longe e ainda consegue acessar. A 5.8, ela é uma frequência onde você não consegue muito longe, mas ela tem uma velocidade maior quando você está perto. E aí a gente falou, né, que 2.4 é a frequência de Jesus, aonde nós estamos falando que vai longe, tem um longo alcance, um longo ânimo, né? Então é longânimo. Então a gente falava sobre essa frequência. Daí, consequentemente, veio algumas feedbacks, algum retorno para nós. E uma amada do Senhor, a Gabi, mulher do Marcião, mandou uma mensagem para mim, né, a respeito da live, que tinha falado com ela e tal. E aí, sobre essa, né, informação dela, a gente construiu um tema, né, para conversar hoje, né, que é sobre o homem ganhar domínio, né, onde está escrito o texto. Eu vou ler para vocês aqui, pode falar? Não quer mandar um... Pode, vamos. Beleza, eu abro o texto aqui. Fechou? Fechou. Vamos então. Pode. Vamos louvar então, pessoal. Vamos louvar, galera. Pelo Senhor, marchando sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Como o Messias, marchando sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Oh, glória! Eita Jesus! Poder! Saudade que eu tava, mano. Nossa, Irmã, saudade. Quer dizer que não louvou na quarentena. Você não entrega ele, velho. Não, só que eu ia falar com os caras de pular com o Mateuzinho, mano, lá na frente. Nossa, É, eu já não acompanho mais o Mateuzinho, velho. tá maluco, o Mateuzinho é um som de guarda. Mateuzinho é o fogo mesmo, cara. E às vezes o William nem tá tão forte, mas Não, ele nem tá pegando, cara. Por que, Mateuzinho? Porque o som tá dentro, não tá fora. Não tá. Então é o ritmo que vai ditar o que você tá dentro. Tá com uma mola no pé. Galera, Gênesis 1:28 diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos.
Até o multiplicai-vos, o mundo está fazendo muito bem, né? O povo está passando cerol, né? Eita. Mas não é esse tipo de multiplicação, tá, pessoal? Vou pôr uma, entre aspas aí, não é só esse tipo, né? E enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai, aí que nós estamos falando sobre isso. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves, ou seja, sobre os peixes, isso aqui é um povo, tá? As aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha lá, girafinha, tá? Panda e o leão aqui, tá? Para poder você entender. Pessoal, o que nós estamos querendo conversar hoje sobre essa questão do dominar? Tá? É bom que a gente esclareça, né, desde o jardim, a forma que o Senhor construiu para todos nós. Lá no jardim, vamos pensar que isso aqui é a árvore do bem e do mal, ok? Então o bem e o mal está aqui, ó, sobre essa árvore e todos os animais no jardim. E Deus estava dando a ordem. Então Deus dá a ordem, isso. Fica sobre a ordem de Deus. Ok? Então Deus, isso, isso, a ordem de Deus aqui fluindo sobre isso. Porém, Deus falou, a ordem de Deus foi essa: não mexam na árvore do bem e do mal, porque essa, eu sei o que é bom e o que é mal para cada um de vocês. Eu sei controlar a terra, eu sei dominar sobre ela. Porém, vocês também podem fazer isso sobre as aves, né? E o Senhor colocou essa capacidade sobre nós, sobre cada um de nós, de também dominar. Porém, né, a humanidade esqueceu que o domínio que Deus estava colocando, né, sobre o homem, também estava sobre ele. Então, enquanto nós estamos sobre o domínio do Senhor nas nossas vidas, domínio de Deus, ou seja, hoje de Cristo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim. É consequência a gente passar a dominar sobre aquilo que o Senhor permitiu e deu como direção. Mas o que aconteceu? Domínio, ok? Aí o que aconteceu? O homem veio e mexeu na árvore do bem e do mal. Ou seja, então o homem fez o seguinte: faz de conta que esse panda aqui é o homem, Adão, tá? O que ele fez? Opa, eu olhei a árvore do bem e do mal, falei assim, quer saber? Eu vou decidir o que é bom e o que é mal. Eu não quero mais saber do domínio e o governo de Deus sobre a minha vida. Então o que o homem faz? Com licença, papai, Deus, né? Com licença, deixa que eu quero controlar agora. E o homem então pegou o controle, né, que não era para ele sair do governo de Deus, porque fatalmente ele ia ter problema aqui. Porque se está sobre o governo de Deus, ele domina sobre a terra. Mas se não está sobre o governo de Deus, há uma desconfiguração de tudo isso e uma grande confusão. Então, a ordem de Deus para o homem foi desorganizada. Já não está mais em ordem, virou tudo desordem. Então o homem passou a querer o governo sobre a vida dele e ele começou a querer fazer essa bagunça aqui, que começou a virar toda uma bagunça que nós estamos vendo até hoje. E aí surgiu, né, vinculou o tema que nós estamos conversando, sabendo que quando o homem não está sob o governo de Deus, sob o domínio de Deus, ele tem a tendência, né, de querer governar, só que ele governa de uma forma totalmente desorganizada, totalmente desatualizada, onde não há ordem sobre a vida dele, é uma desordem. E aí surgiu esse tema, por quê? Né, essa irmã comentou com a gente, muito amada, querida, e ela falou o seguinte, que na caminhada dela, ela percebeu que ela estava querendo dominar sobre muitas pessoas e tudo mais, e aí eu olhei para a minha vida. E aí, obviamente, quando a gente conversou, já todo mundo, eu costumo fazer isso. A gente quer dominar sobre as pessoas, a gente quer dominar sobre isso, e na verdade, se não entendemos primeiro o governo de Deus
e Deus governando o que é bom, o que é mal, as coisas não funcionam. E aí que surgiu esse tema e nós vamos conversar sobre isso, pessoal. Certo. Vamos lá. Quer matar a bala? Não, vai. Eu acredito que, conforme a gente estava conversando, como foi uma ordem de Deus lá no jardim, então nós temos isso como livre-arbítrio. Então nós podemos e devemos dominar. Isso é a natureza nossa. A gente Sim. vai ter dentro de nós a vontade de dominar. Sim. Mesmo que a gente fale, não, alguma coisa sempre vou estar querendo dominar. Seja meu horário de dormir, seja meu horário de acordar, as coisas básicas. O que eu como, o que eu não como, domínio eu sempre vou querer dominar alguma coisa. Meu estilo de vida eu faço, né? Eu faço. Meu Não, jeito. porque às vezes a gente fica pensando, eu não domino sobre ninguém. Os ninguém é a segunda etapa. Primeiro a gente já se domina, né? A gente já se autocontrola. Então, como isso desconfigurou lá no jardim, daí pra frente só foi piorando. Só que nós temos que entender que o que Deus tinha pro homem sobre domínio era coisas boas. Amém, é verdade. E se a gente domina nós mesmos, nós vai se matando. Aos poucos nós vai se matando sem perceber. Sim, cara. Né? E consequentemente, quando eu começo a fazer mal para mim, eu vou fazer mal para os outros por consequência. Né? Então, como eu quero sempre dominar tudo que eu vou fazer, quando alguém passa perto de mim, tem que ser do meu jeito. Tem que acontecer da forma que eu acho, tem que ser o trabalho, tem que pagar o que eu acho que eu mereço, ou que todo mundo que domina ganha, então eu tenho que ganhar igual. Né? Ou as mulheres são assim, então minha esposa tem que ser também. Aí eu quero dominar sobre a forma como ela tem que ser. Exato, da esposa, né? A namorada, muito para casal. Isso é muito aplicável para casal, viu, pessoal? Abrindo aspas, guarda aí, você continua, Dougão. Para casal é muito aplicável, pessoal, porque nós temos a tendência das pessoas que estão mais próximas de nós e que têm, tipo assim, a maior intimidade. Quanto mais intimidade, parece que mais a gente quer exercer domínio. E é uma coisa assim natural, que se você sai sobre a autoridade de Deus na sua vida, você quer mudar a pessoa do seu jeito. E aí o que acontece? Desconfigura, sai da ordem e você sofre muito. Você não vai mudar nenhum e nem outro. E aí o seu desconforto de não dar certo e está frustrado. E fora relacionamento, eu acho que relacionamento e trabalho é o que eu faço com as coisas que eu tenho na minha mão. Né? Eu uso essa coisa desse jeito, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Não aceito dica, não aceito opinião. Né? As pessoas que estão próximas a mim ou me obedecem ou não fazem parte do meu cerco de pessoas próximas. Tudo isso, às vezes, né, eu acho que um ponto que é interessante, já que nós estamos falando disso não como crítica, né? É para a gente identificar, se eu faço isso, se eu sei de alguém que faz isso descontroladamente, não é para crítica, é para nós entender que isso é a natureza humana. Exato. Sem o domínio de Deus. Exato. É normal acontecer isso, se a gente não tiver o domínio de Deus. Nós não pode chegar e falar, fulano, nossa, fulano é um cara desastroso. É normal acontecer isso, não é para ser estranho. Né? Até mesmo porque no jardim foi esse, faz o efeito aqui, Marcelo, porque no jardim foi o quê? Exatamente isso. Dá licença, porque eu quero dominar a minha vida. Eu não quero seguir sobre o teu domínio e, consequentemente, frutificar para a tua glória, ou seja, enxertado, né, na videira. Ele quer frutificar para ele mesmo. Eu mesmo sou a motivação, eu mesmo sou a raiz, eu sou mesmo o caule, eu sou tudo na minha vida. Então o homem basicamente fez isso. Então foi o que o Douglas falou, é a natureza dele querer criar um mundo paralelo e dominar sobre o mundo que ele cria. E quando a gente mexe no nosso mundinho... mexeu no calo, amigão. Você vai querer dominar sobre essa situação que mexeu no calo. Exatamente. Você vai pensar uma forma de como dominar ela. E aí quando a gente olha novamente para o plano inicial, baixa a bolinha, se sujeita, vai derrubando certo quietinho, e vai derrubando certo. Exatamente. Esse é interno. Cara, eu consigo me ver tipo, em N situações da minha vida onde eu me coloco como dominador sobre tudo. Né? Eu por muito tempo quis estabelecer regra da minha vida como medida para a vida das pessoas. Então isso sempre me fazia me sentir muito melhor, muito mais santo, muito mais digno.
acima da média. Não, você está sendo arrogante. Não, eu era muito arrogante. Eu achava, natureza. cara, eu achava que não, tá errado. Não, o cara ele tá fazendo, não é como eu acredito. O cara tá fora de uma medida, nem o Espírito Santo o cara tem. Porque eu tenho o Espírito Santo e o Espírito Santo fala pra mim que não é poder assim. Eu era muito disso, muito disso. E hoje eu entendo que a medida minha é a pior que tem. Porque não tá sendo a medida de Jesus. E em quantas vezes eu quis mudar todas as situações conforme aquilo que eu aprendi, conforme que eu entendi que iria dar certo. Eu fazia muito isso em casa, no meu relacionamento com a minha família, com os meus pais. Eu sempre quis estabelecer aquilo que eu acreditava que era certo para um pai ser, ou para uma mãe ser, e aplicava na vida deles, que era uma cultura de uma época totalmente diferente. Falava assim, cara, é assim que é um pai, é assim que é uma mãe, por que isso, por que aquilo? E estabelecia medidas sobre a vida deles que tiveram pais totalmente diferentes, há 50 anos atrás, de uma outra estrutura, que também não era de Jesus, e a minha também não estava na estrutura de Jesus, e queria estabelecer medida para a vida das pessoas. E pegando paralelo, mesma coisa numa empresa. Mesma coisa que o Marcelo falou. Ele diz, eu tenho uma idealização do que é pai e que é mãe, ele como filho. E os pais têm uma idealização do que seria um filho. E aí olha pra ele e fala assim, tá desconfigurado. E aí a gente olha pro patrão e fala, não, mas esse patrão aí tá maluco. E a gente entra no campo do quê? Da desordem, né? Porque daí não segue, né? Você perde a autoridade daqui, aí consequentemente você vai perdendo tudo. E vai caindo, a escadinha vai desconfigurando e bagunçando. O lance da empresa, por exemplo, um cara que sai de uma Caterpillar e vai trabalhar numa empresa mais simples. Não, porque lá funcionava assim, ó, e dava certo. Dava certo assim, assim, assim. E é assim que tem que funcionar as coisas, porque é assim que é uma multinacional. E estabelece medida para um lugar e um campo que não dá. Você quer plantar sei lá, você quer plantar milho em correnteza de água, velho. Nossa, olha! Não vai funcionar. Rapaz. Ele puxou no Google aqui, milho aqui, ó. Milho não vai em correnteza d'água. Mesmo pensando numa coisa, porque senão vai achar que nós estamos querendo bagunçar tudo. Mesmo essa informação sendo coerente com o local. Sim. Mesmo sendo certo. Fala, mas espera aí, a aplicação da Caterpillar nessa empresa daria certo. Funcionaria melhor. Só que o fato dele querer impor isso e entender que existe sobre ele um governo que vai poder reagir sobre tudo isso, aí que tá a confusão. Olha o textinho que o Matuzinho mandou aqui. Lê pra nós, vamos dividir com os irmãos. Quer que eu leia? Ei. Romanos 8. Romanos 8. Mateuzinho, você tá na vibe. Romanos No 8. fogo. 8. Diz assim, ó. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas você não leu isso agora, um pouquinho? Matuzinho que mandou, não é todo no celular não, tá aí no comentário. Não, vocês estão na mesma frequência aqui, ó. Mateuzinho, agora pegou. Entretanto, vocês não estão... Nossa, aqui meu celular tá meio ruim. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o Espírito do domínio. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Que é esse lance que a gente está falando. Por que não pertence a Cristo? Porque a gente, lá no jardim, saímos desse domínio que igual o Dan explicou. Faz de novo. O homem veio e arrancou, cara. E agora somos autônomos para fazer o que a gente quiser. Quem decide o bem e o mal? É a gente. Nossa medida. Mas aí, o parâmetro para tudo é Jesus. E ele veio tomar de volta o que já não era nosso para colocar em ordem uma casa que está totalmente bagunçada. Acho que um ponto interessante que eu estava pensando aqui agora. Você já percebeu que a gente consegue tentar conhecimento para dominar sobre todas as coisas? A gente consegue ter conhecimento de bem, de coisa boa e de coisa ruim. Sim. Só que nada disso a gente consegue acrescentar dias na nossa vida. Sim. Porque foi o que o homem dominou lá atrás. Ele dominou o conhecimento do bem e do mal. Só que ele tinha a árvore da vida também lá para pegar. E nós não conseguimos acrescentar um dia na nossa vida, mesmo pensando, não, eu vou acordar 5 horas, eu vou
não, eu vou ter uma esposa, 2 filhos, nada disso acrescenta um dia na nossa vida. A não ser estar sob o domínio de Cristo, que daí a gente ganha uma vida eterna. Exatamente. Aí a morte acaba. Que rompe totalmente. E um lance que eu acho que legal também, enquanto você estava falando, é que quando nós estamos dominando, nós tentamos impor as coisas, né? Nossa, impor. E não propor, né? Não dar sugestão. Eu acho que esse que é quando a gente começa a entender que Cristo domina sobre a nossa vida, independente de como está a situação, a gente propõe as coisas. Viu? Mas se for assim? E se for daquele jeito? Mesmo sabendo que pode ouvir um sim, e mesmo sabendo que pode ouvir um não. Independente da resposta, a gente vai continuar propondo. Não impondo, chegar e falar, tem que ser assim, se não for assim eu não participo. Aí sofre. Aí sofre. Porque aí sobre o seu. E o outro tá errado ainda, porque não aceitou meu domínio. Exatamente. Um exemplinho que a gente conversou é do leão. No jardim, um homem dominava sobre o leão e tinha o leão como a gente tem um cachorro hoje em dia. E hoje em dia, o leão na selva, a gente não tem domínio sobre ele, são selvagens. Se a gente for lá, mano, acabou com a gente. Aí Jesus vem e devolve um domínio que a gente tinha perdido sobre as coisas e nos restaura. E aí, tá lá, a prostituta sendo trazida pelo povo com uma medida o quê? Mata, condena, mano, acaba com a vida dela. E Jesus vem trazer a medida que era para ser desde o jardim e que tinha sido perdido por causa do homem querer decidir o bem e o mal. E o homem chega com a prostituta o quê? Mano, condena ela, velho. Apedreja. E aí a medida de Jesus é o quê? Cara, quem de vocês aí nunca pecou? Quem não pecou pode tirar. Então ele veio para exatamente isso. Estabelecer a medida exata que foi perdida no jardim. E o homem quis definir o que era bem e o que era mal. A gente conversou, você mandou aquele áudio na segunda, né? Na segunda cedo já se mandou aquele áudio ainda. Ou foi no domingo, né? Foi no domingo. Na segunda a gente tava trocando ideia e nós falamos de uma coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar. Que foi a passagem onde Jesus vai pro deserto, passa os 40 dias e tem fome. E como ele tem fome, ele podia dominar sobre qualquer coisa. Ele podia fazer aparecer um pão estralando o dedo. Ele podia fazer aparecer um McDonald's que nem existia. Ele podia fazer chover codorna. Ele podia fazer chover o que quisesse. Mas ele tinha um domínio. Mas ele realmente tinha um domínio. Exatamente. Quando nós realmente dominamos, nós não faz as coisas acontecer. Nós fazemos o que ele quer. Nós fazemos o que ele quer. Só que aí chega as propostas. Né? Chega Satanás, leva ele lá e fala assim, se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou domínio sobre todos os reinos. Exato. Eu falo, não. Eu sei quem tem o domínio, cara. Eu como a comida do meu pai, não a comida que você me dá. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual é o domínio que eu preciso. Sim, cara. Seja feita não o domínio que você está me dando, seja feito o domínio dele sobre nós. Seja feita a tua vontade, não a minha. A própria oração, Pai, seja feita a tua vontade. Estar sobre o domínio de alguém que tem o domínio nas mãos. Verdade. Eu acho que isso nos protege de muita coisa. Exato. Porque às vezes as situações vão acontecer. O fato de estar deixando Cristo nos dominar não quer dizer que nós vamos ter uma vida sem problema. É pelo contrário. Eu acredito que é aí que deve acontecer mais problema para Cristo aparecer mais ainda. Isso. Mas é o sossego, né? A paz. Porque aí que tá. você está aqui, ó, você está garantido. Confiando. Em cima. Ele governa, ele toma conta de tudo. Não tem nada que possa impedir o que Deus vai fazer. O que impede é eu, né? Dá licença, eu quero fazer tomar conta. Eu quero eu querer fazer. E aí que está o grande problema, pessoal. E aí, para chegar aí também, pode guardar essa, mas para chegar, para a gente já ir pensando no que a gente vai falar para ir fechando. Fechou. O único, que o Dogon falou, o único que conseguiu vir à Terra e manifestar 100% o governo de Deus, sem oscilar, sem ele querer puxar o bem e o mal para ele. Ou seja, o bem e o mal era o que o Pai queria. Né? Aí que entra algo um pouco mais adiante, que é a restauração da paternidade de Deus, né? Na nossa vida. Porém, né, Jesus foi esse. E por causa de Jesus, o que ele faz agora? Né?
Deus então vê que o homem não quis, né? E aí ele envia Jesus. Ele fala, então eu vou enviar Jesus. Jesus vai ter uma vida perfeita e irrepreensível, vai consequentemente restaurar esse governo, restaurar essa autoridade minha sobre a terra, aqueles que creem entregar a vida nele. E aí, através de Jesus, é restaurado novamente isso. Então, o que nós fizemos, a humanidade, por natureza, como o Dogrão falou, não adianta julgar, tá? E a fofoca também é algo de domínio, tá? Quem é fofoqueiro gosta de dominar. Porque quer fofocar porque gosta de dominar o outro, tem que ser do meu jeito. Por isso que eu estou fofocando, porque se não for do meu jeito... E o padrão do outro não tá certo. Isso. Então tem que contar para alguém que aquele padrão tá fora do Exatamente. Então é fofoqueiro, gosta de dominar, gosta de reinar sobre as pessoas. A gente, né, eu tive muito costume de falar assim, não, mas tem pecado que não dá pra pecar, cara. Que é muito difícil, não sei o quê. E a própria palavra vai dizer que o pecado já é da porta, cabe o homem dominar sobre ele. Também. Então, não é o homem sendo o homem, é o homem sendo dominado por Jesus. Exato. Que vence o pecado. Então, não há nada que a gente não possa vencer. É o homem Cristo. O homem Cristo. Exatamente. E aí, consequentemente, o que aconteceu? Né? O homem caiu, pegou o domínio, vamos lá, veio, tirou o domínio de Deus, né? E quis governar. Aí aqui, desordem. Porém, o que Jesus vem fazer? Jesus vem e traz a ordem novamente, como seria. E atrair isso. Aí Jesus traz a ordem, ok? Traz a ordem do governo de Deus e aquelas pessoas que... Beleza? Perdeu alguma coisa? Acho que não, será que não? Sim. Aqui pra nós tá normal. Você saindo, você voltando. E eu acho que um ponto interessante que você tocou é justamente isso. Se a gente parar para pensar, é normal quando a gente tenta dominar sobre as coisas do nosso jeito, o como a gente... Aí que tudo começa a dar errado mesmo, né, velho? Aí que tudo... E a gente até consegue dominar por um tempo, mas chega uma hora que a situação toma conta de tudo e começa a... Como é que eu posso dizer? Começa a afogar, né? Começa a sufocar. Por exemplo, entre aspas, o dinheiro, alguma conquista. Tem dinheiro, conquistei, mas de repente o dinheiro não vai. Chega uma hora que esse domínio não vai valer a pena. Exato. Agora, vai valer a pena quando esse domínio vier em Cristo, tiver um propósito, aí vai ter paz. Com certeza. Você vai ter aquele domínio que não é por esforço, né? Porque eu tenho que trabalhar de dia e de madrugada. Sim, cara, sim. Amém, se for esse o caso. Mas com o propósito de ser dominado por Cristo, né? De dar o norte. Acho que isso cai em... Amém. Sim. Entender que a situação, ela precisa ser dominada pelo aquilo que determina o Espírito nas nossas vidas. Porque Pedro quis determinar uma situação achando que ele achava que era certo para a medida dele, que foi cortar a orelha do candango lá. E aí Jesus fala assim, cara, essa não é a medida. A medida certa é, toma a orelha de volta, Malcolm, e deixa você cumprir o propósito que eu determinei. Então, tipo assim, a gente tem que parar, principalmente eu, de querer fazer a minha vontade ser a vontade de Deus. Que essa é a maior luta que a gente tem. Né? Fazer com que a vontade de nossa seja de Deus e não de Deus seja nossa. Então, tipo assim, quando a gente entender que esse é o propósito, né? Ele veio restabelecer exatamente isso, eu acho que aí a gente está mais próximo de ter sucesso em tudo, em ser feliz, em ter saúde, e conquistar o reino dele para nossas vidas. E o reino dele para nossas vidas é consequentemente todas as outras coisas que você acha que seria bom você ter. Então, eu acho que é isso. E tem uma citação também para esclarecer o que o Marcelo falou a respeito da vontade de Deus, pessoal. Esse governo de Deus e a vontade dele, você pode estar se perguntando aí às vezes, né? Falando, o que é a vontade de Deus para minha vida? Tem coisas que eu quero decidir, eu não sei, né? Como que isso funciona? Então, vou tentar materializar mais para você. O Isaac é um bebê, ok? Ele não sabe o que é bom e o que é mal. Ok? Ele não sabe. Então o Isaac, ele não vai decidir sobre as coisas. Quem vai decidir
Vai ser eu. Ok? Então, quando ainda somos bebês na fé, não queira questionar, simplesmente viva. Nossa. Ok? Não queiras descobrir muita coisa, porque às vezes tem coisas que você não vai conseguir descobrir em velocidade, né? Porém, se você caminhar com o corpo de Cristo, a igreja tem esse papel de auxiliar você e te respondendo na medida que o Senhor vai revelando, ou pela palavra, né, pelos irmãos, tudo mais. Porém, quando Isaac começar a tornar um pouquinho mais maduro, eu vou falar para ele, falar, filhão, vem cá. Você lembra aquela situação lá? Que foi o que o Douglas falou lá do carro lá. Lembra aquela situação lá? Então, ó, é assim. E aí, na intimidade com meu filho, eu apresento para ele a minha vontade. E na intimidade. Não adianta nervosinho que o Douglas tá, porque aí não ouve. Porque aí fica bravinho. Mas quando há uma intimidade comigo, com meu filho, eu posso entregar para ele a minha vontade. Então, você quer ouvir mais a Deus, entre em intimidade com Ele. E, consequentemente, o Senhor vai respondendo para você qual é a plena vontade dEle para a sua vida. Só que não questione. Viva, sirva a Deus, ame e não fique toda hora querendo ter resposta para poder seguir. Siga. E outra coisa, obedeça. Obedeça as autoridades, obedeça a palavra de Deus. Faça isso que nunca você vai perder. Vai guardar a sua vida. Toda vez que você obedece, vai dar certo. É melhor obedecer do que sacrificar. Acho que um ponto importante também, que entrou na natureza do homem a partir do pecado, é que a gente é muito bocudo. Né, véio? Então, acho que para ir para já ir finalizando, eu acho importante a gente trabalhar nisso. Prático isso. O nosso domínio nos torna muito falante. A gente quer sempre falar. Só que quem realmente entendeu o domínio de Cristo mais ouve do que fala. Mesmo que tenha razão, mesmo que saiba o que falar, mesmo que eu vou segurar até o máximo para ver se é para falar ou não, para ver se é para fazer ou não. Pedir mesmo o discernimento do Espírito, né? Impulsionar. Porque isso entrou em nós. Nós temos esse domínio de pôr, de fazer, de mostrar, de falar, de agir, não sei o quê. Sendo que às vezes isso está sendo nossa natureza, não guiado por Cristo, né? Nós estamos dominando a situação. E até acho que ontem, não me lembro, eu estava lendo de manhã, devocionalzinho, aí o Senhor falou comigo assim, aquela passagem que eu entro no teu quarto, fecho tua porta, teu pai que te vê em secreto, ele que te ouve e te vê em secreto, né? Aí eu falei, Senhor, por que eu lembrei disso aqui do nada, né? Aí o Espírito Santo falou assim dentro de mim, não é para você entrar no quarto e ficar falando o que você quer, é para você entrar no quarto e ouvir o que eu quero de você. Porque eu entro, meu senso de domínio é tão natural que eu quero entrar e falar, Deus, tem que acontecer assim, tem que acontecer dessa forma, aquela pessoa tem que ser isso, tem que ser aquilo, sendo que ele quer falar, viu, que forma você vai agir com ela, como você vai amar a vida dela, como você vai tratar as falhas e os acertos dela. Esse é o verdadeiro domínio, é ouvir e obedecer. É isso que o Senhor quer de nós, não só tratar ele como uma caixa postal de ficar pedindo coisa. É o contrário, é de receber as cartas e sair com elas para fora, me tocar pessoas. E a palavra de Deus, ela realmente estabelece para nós, né, o que é o que não é. Porém, quando você usa a palavra de Deus na aplicação da sua vida, ela não tem como ser o texto aplicado. Isso, exatamente. Então, o texto vai vir aplicado por uma vida. Por uma atitude. Respaldo de vida. Exatamente. Porque você imagina eu lá na loja tem um problema, esse aqui, Efésios 2:22, bum, e sai para trás. Não vai ser assim. Né? Então, por mais que a palavra tenha o poder de revelar, ela é algo que ela se torna carne e pelo Espírito eu tenho atitudes que vão revelar o texto. A palavra revela que nós devemos fazer e agir. Exatamente. Não o versículo que nós temos que falar. Exatamente. Né? Exatamente. E a nossa vida, ela é a maior pregação. Com certeza. Exatamente. Que aí, consequentemente, vai com certeza morrer, né, esse domínio nosso, né, de querer promover até mesmo as coisas de Deus, né? E às vezes ele vai dar aquela, né? Com aquela certeza. Nocinha, Com certeza. Né? Não é que, nossa, eu vou natural, viver pleno, né? Embora
Jesus veio para isso. Mas existe um processo. Maturidade e desenvolver. Mas é isso que o Douglas falou. Porque senão a gente já fica, nossa, então eu não sou de Cristo, porque eu não consigo dominar isso. Isso é um processo. Exatamente. Cristo já dominou e nós dominamos com Ele. Exato. Não quer dizer que alguma coisinha ou outra nos anula. Né? Não, nós continuamos dominando com Ele se continuamos tentando dominar. Ninguém por si só consegue. Ninguém por si só consegue. Né? Amém, galera. Glória a Deus. Querem jogar um louvorzinho aí, compartilhar ministrar um louvor, ou vamos orar depois da gente? Quer orar depois da gente louva? Então? Pode ser? Vamos agradecer o Senhor. Então, não lembro se tem algum aniversário. Não lembro. Não, semana não teve. Não teve? Então tá. Vai ter comunhãozinha. Vamos agradecer ao Senhor, né? Pedir para que o Senhor continue revelando as coisas, né, do Pai para as nossas vidas. Sabe, papai, nós pedimos e somos gratos a Ti, papai, porque o Senhor tem porção para nós sem medida, mas entendemos que muitas vezes limitamos, ó Pai. Limitamos muitas vezes a autoridade que o Senhor colocaria sobre nós. Por quê? Porque queremos ser autoridade antes de dar autoridade ao Senhor. Então revela, Paizinho, nessa live, não só para aqueles que estão ouvindo, Pai, mas para aqueles também que estão vivendo conosco. Porque nós sabemos que a nossa vida não se limita a essa live, mas sim uma caminhada dia a dia, de acordar e dormir, acordar e dormir. Então nós queremos, no nome de Jesus, manifestar na nossa vida, na nossa caminhada, o Teu governo, Pai. Dizer, ó Pai, que nós precisamos de Ti, que nós necessitamos de Ti, Jesus. E nós entregamos a nossa vida, o nosso coração ao Senhor em verdade, para que possamos provar, ó Deus, de uma confiança plena, a ponto, Pai, de não desconfiarmos de nada, mesmo se as situações sejam adversas. E sabendo que muitas vezes vão ser, muitas delas adversas, mas sabemos que temos em Ti o sim e o amém, somos participantes, Pai, de toda a obra do Senhor aqui nessa terra. Então nós ministramos no nome de Jesus, papai, o governo de Cristo, Pai, sobre a vida das pessoas, papai. Nós ministramos sobre esse país, sobre essa cidade, sobre esse governo, Pai, o governo de Cristo sobre eles, Paizinho. Nós sabemos que o Senhor, ó Pai, domina sobre a terra, governa sobre tudo, o Senhor tem poder para todas as coisas. Mas nós sabemos também, ó Pai, que o Senhor delegou ao homem a autoridade. Nós oramos para as autoridades, Pai. Nós ministramos, ó Pai, pessoas, discípulas do Senhor, pessoas verdadeiras, Pai, diante de Ti, que entrem naquele local e possam invadir, ó Pai, com a presença do Espírito Santo, através, ó Pai, de uma vida que manifeste Cristo Jesus. E possa mudar o coração, possa mudar, ó Pai, o sentido de visão, o sentido de vida daqueles governantes, Pai. É isso que nós ministramos. Assim também sobre essa pandemia que veio querer inibir, que veio querer trazer medo sobre esse governo do Senhor, sobre a vida daqueles que aceitaram a Ti, Jesus. Restabelece, Pai, essa confiança, essa verdade, revela para nós, em nome de Jesus, a ponto de não termos desconfiança, a ponto de não caminharmos com medo, mas uma confiança plena no Senhor, que a obra do Senhor Jesus foi completa, que nós podemos confiar em Ti, descansar no Senhor. Papai, assim nós pedimos, Pai, nós clamamos a Ti. Jesus, se revela a nós, se revela mesmo, traz a revelação da Tua vontade, traz a revelação dos Teus planos para nós, em nome de Jesus, Papai. E assim também, entendendo isso, nós também queremos pedir e nos autodesafiar, Papai. Coloca pessoas do nosso lado que precisam de Cristo, coloca pessoas dos nossos lados que necessitam de Ti, Jesus, porque senão a nossa vida não tem sentido, não há motivo para poder receber tanta graça, tanto amor, tanto cuidado e ser limitado, Pai. E assim também nós ministramos que comece então nas casas, que comece na nossa casa, na nossa família, com nossos familiares, Papai. É isso que pedimos, Pai. Famílias para o Senhor, para a Tua glória, Paizinho. No nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome. Dizer, ó Pai, que temos clareza
né, de tudo aquilo que Jesus fez, porque ele entendeu isso que nós estamos falando nessa live, por isso o nome dele está sentado acima de todo nome, e esse é Jesus Cristo. Então, obrigado, Jesus, por ter realizado obra maravilhosa. Pai, obrigado pelo Filho que tem revelado a nós. Amém, papai. Amém. Amém, Jesus. Nossa, entende isso também, né, cara? Ou seja, o nome dele está acima de todo nome. Por quê? Porque ele se sujeitou. O nome dele ficou abaixo de todos os nomes primeiro. Exatamente, cara, porque ele permitiu. Então, o nome dele é a mais alta autoridade. Então, para nós, quer ganhar autoridade, se sujeite. Essa semana, velho, eu tava pensando num negócio, essa semana eu tava chapadão, velho. Pensa, Jesus era o único. Ele deixou de ser o único, desceu para ser o primeiro. Só que quando ele foi o primeiro, ele voltou a ser o único que podia fazer isso. Então ele era o único, deixou de ser o único para ser o primeiro. Mas quando ele foi o primeiro, ele voltou a ser o único. Exatamente. Quando ele desceu, exatamente. Aí, se desfez da sua aí glória. eu entendi, eu falei, velho, quando eu deixo algo, aparentemente eu tô perdendo. Não tô dominando. Exato. Mas é aí que eu ganhei domínio sobre aquilo lá que eu deixei. Exatamente, cara. Eu falei, cara, que Não, a gente louco, é mano. desorganizado. Cara, Muito, quando a muito, gente, muito, muito, a gente muito. entende essas verdades, fala, meu Deus, como é claro isso. Bora, galera. Gente, amamos vocês. Saudade. Irene Rodrigues, Wanda Moraes, toda a galera aí, quem entrou mais? Dona Deta. Laís, Aí, Ericão, meu amado. Glória a Deus. Sobre tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Eu te amo, Mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. oh, impressionante, Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Tamo junto! Tamo junto, galera! pessoal, amo vocês aí. Amo vocês! Beleza? Não esquece, galera. Amanhã tem culto, pastorzão, 7h30. 7h30, pessoal, amanhã, tá bom? Ouviu uma palavra aí, reúne com a família, mãe, pai. Ó, se você tiver alguma
algo que Deus falou contigo, Algum adendo. compartilha com a gente, tá, pessoal? Pisca alguém de nós aí, vamos compartilhar, tá bom? Para que isso possa, né, a gente busca no Senhor, mas de repente vem de outras pessoas para nós poder compartilhar, dividir, né, sabendo que vai fazer sentido primeiro para nós, tá? Sim. E depois, consequentemente, a O gente assunto dessa transmitir. semana foi um compartilhamento que teve semana passada, né? Exatamente, foi isso mesmo. Deixe Jesus dominar sobre você. Beleza, galera? Tamo junto. Amo vocês aí, ó. Rau.